Salve, seus cabras, Igor Nobre na área. E nesse vídeo aqui, cara, eu vou te mostrar como eu utilizo o meu método, né, no qual eu já extraí desse livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, né, de como montar um fundo de emergência antes de começar a investir. Então, antes de começar a investir, você precisa ter uma base sólida para você se manter constante nos seus investimentos. Eu digo isso por experiência própria, porque várias vezes já tive valores investidos e no meio de uma precisão, no meio de uma emergência, eu tive que tirar do meu investimento, eu tive que vender minhas ações para poder cobrir ali aquela emergência, né? E isso não é legal, porque o investimento para poder render, para poder realmente fazer o efeito bola de neve certinho, você tem que esquecer, meu amigo. Você tem que já ter na sua mente que é um dinheiro perdido que você vai colocar e não tem volta nem tão cedo. Nos próximos 20 anos você não vai tirar ele de forma nenhuma, né? E pelo fato de não ter nunca ter criado uma base sólida, né, um fundo de emergência, nunca ter dividido o meu capital direitinho, o de meu dinheiro certinho, eu nunca consegui ter uma constância nos meus investimentos, né? Eu acabei que fui sacando, fui perdendo gosto, fui vendendo uma ação no prejuízo para poder cobrir certas coisas. E se eu acredito que você possivelmente tenha passado por isso ou passa. E nesse vídeo aqui, cara, eu vou te explicar passo a passo, bem direitinho. Eu preparei um slide maravilhoso para vocês. A gente vai ver esse slide, a gente vai ver como se divide certinho o dinheiro da forma correta, como os ricos fazem. Não é uma forma que eu, Igão, num belo dia, decidi criar essa metodologia. Não, é uma metodologia realmente que os ricos já fazem há muito tempo e por falta da gente não ter uma educação financeira aqui no nosso país, né, já instalada ali, né, no ensino médio, no ensino fundamental, a gente se passa por muitas coisas. É normal, é natural, né? Tem muita crença limitante também que você meio que trouxe dos seus pais, né, dos seus avós, enfim. E aquilo meio que dita a regra de como você encara o dinheiro hoje em dia. Então a gente vai bater um papo bem da hora, bem gostosinho aqui, né? Fica comigo até o final desse vídeo que eu espero agregar muito valor nesse cenário junto com você aí, beleza? Muita gente acha que para você começar a investir, você tem que baixar um aplicativo, criar uma conta na corretora. Hoje em dia, enviar um Pix, né? Hoje é muito mais fácil, você envia um Pix ali, já compra em milissegundos uma ação. Muita gente ensina isso, mas na verdade não é. Não é assim que começa, né? Como eu disse, se você não tiver um gerenciamento bem feito do seu dinheiro, você vai acabar sacando, né? Mas antes da gente organizar, fazer o passo a passo e eu te mostrar como é que tu vai criar o teu próprio plano, eu preciso que você entenda algo que é muito ignorado, né? E inclusive é isso que fazem os pobres viverem quebrados a vida inteira, entendeu? A maioria dos brasileiros que investem, eles investem sem um fundo de emergência. Então, como eu disse para vocês, e que aconteceu comigo, né? A primeira crise que chegar, meu irmão, o cara vai apertar no botão vender, mesmo no prejuízo, para poder pagar uma conta inesperada. Isso é muito comum mesmo, né? Aqui no livro do T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária, ele diz que a nossa vida financeira é um reflexo da nossa mente. Então, ele diz que se a gente não organizar o nosso dinheiro, a gente vai continuar repetindo padrões de escassez, mesmo que a gente ganhe mais. Eu digo para vocês porque já cheguei meses aqui de faturar mais de 50 mil reais. Mais de 50 mil reais. Mas pelo fato de ainda, hoje, graças a Deus, eu já estou mudando minha mentalidade, mas pelo fato de não ter mudado mentalidade minha, que eu adquiri ali dos meus pais, né? Eu acabei que continuei na mesma, mesmo faturando alto, mesmo ganhando muita grana. Eu continuei na mesma, o mesmo pensamento de escassez, né? Aquela mesma situação, certo? Então, o que eu quero hoje é alcançar os níveis financeiros no qual eu já estive lá, ou seja, está muito mais fácil eu voltar a ganhar meus 50 mil reais por mês de novo, porque eu já bati na trave, né? Porém, a meta é ter uma mentalidade diferente e uma organização diferente do meu dinheiro para que ele possa ser perpetuado, para que esse dinheiro possa ser multiplicado, crescer mais, né? Ter consistência nos meus investimentos e fazer o que eu tanto quero, né? Que é levar a 20, 30 anos esse investimento aqui para ter um futuro garantido. Então, a ideia basicamente é essa. Então, vamos lá. Como a gente pode mudar a nossa mentalidade e, a partir de agora, começar a agir como os ricos agem, né? Com o próprio dinheiro.
Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, meu irmão, você tem que mudar a sua mentalidade. Se você quer ser alguém rico, próspero, você tem que compreender como as pessoas ricas e prósperas, né, agem. Porque não adianta você querer acessar outro nível de vida, que inclusive uma pouca parte da população mundial está lá, na pirâmide social, né? Você tem que mudar a sua mentalidade. Você, com a mesma mentalidade que você está agora, é impossível, a longo prazo, você chegar lá, no topo da pirâmide financeira, no topo da pirâmide social, né? Não que é legal estar lá, não porque é egóico estar no 1% da população que enricou, né? Saiu do zero e conseguiu ficar rica. Não é por isso. Você sabe muito bem. Você tem os seus motivos, como eu tenho os meus motivos, e eu preciso estar lá, né? Para que as pessoas no qual eu amo, as pessoas no qual eu quero perto de mim, as pessoas no qual eu quero ajudar, né? Eu consiga cumprir isso. Para eu cumprir isso, eu tenho que estar no topo da pirâmide social. Entendeu? Então, a coisa que eu tenho que fazer agora é mudar a minha mentalidade totalmente. Tirar a escassez de dentro da minha mente, né? Entender como os ricos agem, como eles tomam decisões em investimentos, qual o tipo de investimento que os caras gostam de fazer. Não é só aqui chegar, clicar o botão aqui numa ação, comprar ela e pronto, esperar passar o tempo. Não, a gente tem que mudar muitos aspectos dentro da gente para a gente poder, de fato, chegar lá. Bom, aqui eu preparei um slidezinho lindo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E a primeira coisa que vocês têm que fazer é o método dos pots, né? Então aqui no T. Harv Eker, depois de estudar como funciona a vida dos milionários por aí, esse cara aqui realmente ele andou pesquisando, se infiltrando, né, com essa turma aí para ver como é que eles se comportavam. E ele entendeu que existia um padrão no sistema financeiro deles, que era a forma no qual eles dividiam o seu dinheiro. Porque todas essas esferas que vocês vão ver aqui são importantíssimas para você conseguir evoluir, para você não só prosperar nos seus investimentos, mas para você prosperar na sua vida, meu irmão, na sua vida financeira e se manter lá. Né? Ficar batendo na trave e depois caindo, batendo na trave e depois caindo. Isso aqui vai servir para todo negócio seu, não só para o mundo dos investimentos, mas para todo negócio seu. Ok? É o método mais simples, né, e poderoso para dividir o dinheiro. Concordo plenamente, concordo plenamente. Eu já tentei algumas coisas, mas esse método aqui, para mim, foi o melhor. Dividir numa pizzazinha ou num jarro, né, em 6 pedaços. Então eu não vou separar bem o seu dinheiro, porque cada um tem que fazer a sua administração, mas aqui conta que, olha como é que os ricos dividem o seu dinheiro, né? Eles fazem 50%, 55% do que eles ganham, do salário, do dinheiro, do suor, do trabalho, dos empreendimentos, 55% são para necessidades básicas. Ok? 10% para liberdade financeira. Vai gravando, cara, isso é importante. 10% poupança de longo prazo, 10% de educação e, pasmem, 10% de diversão. Meu irmão, os caras se divertem. E mais, pasmem ainda, fiquem mais pasmados. 5% de tudo que eles ganham, cara, eles direcionam para doação. Doação. A questão da filantropia no meio milionário é muito comum. É muito comum mesmo. Principalmente no meio bilionário, cara. Isso aqui tem uma razão, né? A gente vai ver aqui jarro por jarro, pote por pote, né? Cada atributo desse aqui. A gente vai ler cada coisinha dessa aqui do porquê, de como distribuir, né? Por muito tempo, cara, eu li livros, eu vi metodologias, mas eu nunca cheguei a... Eu disse, não, tá na minha mente, tá gravado. Aqui eu vou fazendo no dia a dia e vai dando certo. Não, talvez meu dinheiro nem dê para fazer tudo isso, não dê para distribuir, mas dá, cara. Dá. Coloque na sua mentalidade que a partir de agora você não é um funcionário. Você não é o produto da corrida dos ratos. Você é um empreendedor. Um empreendedor está a todo momento buscando ferramentas para poder trazer mais fonte de renda. E você vai conseguir. Se eu estou conseguindo, você vai conseguir. Inclusive, o YouTube aqui é uma dessas ferramentas. Você pode fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, né? Logo mais vai me render uma boa grana. Eu sei que vai, né? Então, a partir de agora, eu
estou colocando em prática de verdade a cada porcentagem disso aqui. Porque se os caras fazem, o que me separa deles é eu colocar em prática ou não. Se os caras que estão milionários estão colocando em prática, eu tenho que colocar também para poder chegar lá. Para eu poder ir me igualando a eles. Para eu poder ir copiando a atitude dos caras. Entendeu? Então eu estou comprometido em realmente colocar cada tostãozinho aqui nos meus jarros. Certinho. Certinho. E vamos ver aqui agora, ó. Quando a gente fala de necessidade básica, 55%, isso aqui pode ser reajustado com o tempo. Reajustado. Porque, ó, aqui a gente está falando de moradia, comida, transporte e contas fixas. Isso pode ser reajustado, porque com o decorrer do tempo, as suas fontes de renda vão se multiplicar e vão te dar muita grana, cada vez mais. Então, vai chegar um momento que sua moradia, comida, transporte, apesar de quanto mais a gente ganha, mais a gente quer mudar a nossa vida, né? Você tem que entender que você tem que ter um sistema aí de necessidade básica que esteja confortável, porém você não pode ir progredindo isso aqui de forma louca, não. De quanto mais ganhar, querer mudar de casa para uma casa maior, comer em restaurante 5 estrelas, né? Se hoje você tem um Onix, eu quero comprar depois, amanhã um carro, uma Porsche, ok? Contas fixas, enfim. Se eu tenho um empregado na minha casa, agora eu quero 10, um jardineiro. São coisas que você sabe muito bem que quanto mais a gente ganha, mais a gente quer ir acrescentando nas nossas despesas, né? E a gente tem que se controlar. Então, esse 55% é agora, com a condição que a gente está. Mas mais na frente, meu filho, a gente vai fazendo reajuste disso. O segredo é sempre estar reajustando, certo? Liberdade financeira, 10% do que se ganha. O que é? Dinheiro para investir. Dinheiro para investir e gerar renda. Esse aqui é o dinheiro para investir e gerar renda, né? É o dinheiro que você vai aplicar na Bolsa de Valores. Se você ganha 3 mil reais por mês, 10% desse dinheiro dá quanto? 300. Que dá justamente aquele cálculo que a gente tanto gosta, que é o de 10 reais por dia. Tá vendo como as coisas estão se encaixando? Tem que ser feito. Se você ganha mais, se sua renda está em 6 mil reais, por exemplo, você vai investir os 10%. Se você ganha 50 mil reais, 10%. Entendeu? Você tem que fazer isso direitinho, tá? Isso aqui é um start. Poupança de longo prazo. Aqui também é 10%. Né? É o dinheiro para emergências ou metas futuras. Esse é o fundo de emergência. É aqui quando surgir uma emergência para você, você vai retirar, né, desse fundo de emergência. Aquela conta inesperada, aquele médico, aquele remédio, aquele dentista que você teve que ir no qual você não esperava, essas coisas acontecem. E os ricos já estão prevenidos com isso. Ok? No futuro, você vai conseguir ter um plano de saúde, claro. Mas, por enquanto, agora, é isso aqui que a gente tem que fazer. É o que a gente tem que pensar. Você vai deixar o seu dinheiro parado na poupança? Lógico que não. O segredo aqui é pegar esse dinheiro e deixar aplicado numa renda fixa, mas que tenha liquidez diária. Num CDB, num tesouro, no qual você tenha liquidez diária, no qual na hora que você precisa sacar ele, você saque, mas que deixe rendendo dinheiro. Que deixe rendendo. Não é para tirar esse dinheiro, não. Ok? Vamos lá, agora educação. Isso é muito importante. Você, cara, para evoluir, criar outras fontes de renda, melhorar a sua condição financeira, você tem que investir muito. Isso aqui para mim é um investimento, cara, é educação. Você tem que investir na sua educação. Você tem que fazer cursos, comprar livros, né? Fazer treinamentos. Quanto mais você enriquece o seu cérebro, enriquece a sua base de conhecimentos, você vai melhorar a sua condição financeira, o quanto se ganha. A verdade é essa. Não adianta eu querer ganhar 10 mil reais se hoje o que eu sei fazer, a minha base de conhecimento só vale 3 mil. É o que está ao meu alcance. Porém, o mais top de tudo é que o nosso cérebro, ele foi feito para isso, para aprender, para reorganizar, para ir além, né? A gente usa tão pouco. Então, fazendo cursos, comprando livros e treinamentos, cara, você vai expandir a sua mente. Sua mente vai valer cada vez mais. Você vai ganhar cada vez mais.
Entende? Muita gente é negligente com isso. Acha que, não vou comprar curso, é um vendedor de curso. Não vou ler não, é chato, né? Não vou fazer treinamento não. Então, dinheiro. Tá aqui, ó. Você vai colocando 10% do que se ganha dentro dessa educação financeira, né? Desse pote de educação, para quando for surgindo coisas, né? Cursos, livros e tal que você precisa fazer, você vai ter já o dinheiro para isso, né? Faça isso, invista nisso todos os meses. Eu leio o livro, faço os cursos, treinamentos sempre que eu posso, para melhorar cada vez mais a minha capacidade mental. Até para passar conhecimento aqui para vocês, eu preciso estar em constante aprendizado, né? Então, a partir de hoje, quando você pensar que um livro é chato, o cara é só um vendedor de curso, não vale a pena fazer um treinamento, lembre-se, se a sua condição financeira hoje está na qual está, é porque de fato falta instrução maior para que você possa atingir outros níveis financeiros. Então você tem que se reeducar. Diversão. Cara, ninguém é robô. Ninguém é Cristiano Ronaldo aqui. Até ele se diverte, eu acredito, né? 10% tem que ser para diversão. Você tem que separar 10% do seu dinheiro para prazeres simples. Um cinema, uma pizza, um lazer, levar a família para almoçar, para jantar, né? Isso aqui tem que ser feito, cara. Você não pode ser negligente de achar que você... não, eu não vou gastar com isso aqui não. Não, eu preciso juntar para investir mais. Não, tá desbalanceado minha carteira aqui e tal. Se você não manter uma vida, se não tiver prazeres simples, você vai ficar desbalanceado. Se você não tiver um escape para poder relaxar, esquecer dos problemas, esquecer das contas, esquecer da sua divisão dos potes, das ações que você precisa comprar. Se você não tiver algo no qual você vai descarregar, zerar a sua mente, para depois voltar de novo no dia a dia, você vai pirar, bicho. Você vai possivelmente ter um burnout. Eu já fui muito negligente com isso aqui também. Me diverti para um caramba e depois fiquei bitolado, disse, não posso me divertir, eu tenho que estar em constante fazendo, em constância, né, na verdade. E eu fui negligente com a parte de diversão, os prazeres simples, e eu burnoutei. Fiquei muito cansado, me sobrecarreguei. E acabou que eu não conseguia mais fazer mais nada, meu amigo. Os meus objetivos eu nem olhava mais, né? Vamos lá, doação. Mano, isso aqui é um princípio de abundância. Doação. Milionários fazem isso. Se a gente for para algumas sociedades secretas, eles fazem isso. Olha só, pessoas bem-sucedidas em sociedades secretas. Se a gente for para religiões antigas, fazem isso. Se a gente for para o judaísmo, os judeus eles são muito, mas muito mesmo ativos com a questão da generosidade, das doações, porque eles acreditam que quando eles doam, eles ajudam órfãos, viúvas e necessitados, Deus retribui. Mas eles não fazem isso com barganha, tá? Mas Deus retribui. Então, quando você ajuda outra pessoa, né, você está também praticando a abundância. Você está praticando a abundância na sua vida. Você está dizendo que sua vida é abundante. Você está abrindo canais na sua vida para que o dinheiro venha com mais fontes, por mais lugares, como promessa de Deus ou como, enfim, o que for, no que você acreditar. Eu acredito que é promessa de Deus. É tanto que uma das frases minhas é aquilo: o dinheiro vem até mim como promessa de Deus, de várias fontes e bases contínuas, e comigo ele fica para a construção de minhas riquezas e para ser generoso com órfãos, viúvas e os mais necessitados. Esse é meu mantra, entendeu? É isso que eu acredito. Comece a praticar. Igor, eu não tenho nada, eu tenho tão pouco. Mas faça. Faça isso com fé. Porque, meu amigo, pode ter certeza, Deus vai te recompensar. O universo vai te recompensar. As leis físicas vão te recompensar. Eu já provei muita coisa, muito milagre mesmo, por ter coração generoso. Beleza? Então, essa é a divisão no qual você tem que gravar aí, no qual você tem que fazer, né? Coloque em prática. Dessa vez, coloque no papel, escreva no papel, então baixe algum aplicativo que faz gerenciamento de dinheiro no seu celular, enfim. Mas, cara, vai ser o divisor de águas na sua vida. Vai ser o divisor de águas na sua vida.
Então, como de costume, depois que a gente teve aí um grande aprendizado hoje, a gente já está reeducando a forma que a gente encara o dinheiro. Vamos comprar a nossa ação do dia! Todo dia comprando uma açãozinha, né? A metodologia no qual está no vídeo anterior, se você não assistiu ainda, vá assistir o vídeo, né? No qual eu explico como comprar R$ 10 de ação. R$ 10 de ação. Esse aqui foi mais para te ensinar realmente a mudar a sua mentalidade financeira, criar um fundo de emergência, mas, como sempre, a gente tem que comprar uma ação. E eu faço isso ao vivo com vocês. A ação no qual eu vou comprar, meus queridos, hoje, né? Lembrando que não estou te incentivando, não é recomendação, é o que eu estou fazendo. Eu vou colocar na minha carteira BBAS3, Banco do Brasil. Está em um dos setores que a gente tanto ama, que é o de bancos, né? Um setor perene. Beleza? E por que é que a gente colocou o Banco do Brasil na nossa carteira? É uma empresa perene do setor bancário, um dos maiores bancos do país, está agora descontado, está em promoção, custando R$ 21, né? Ótima faixa de preço, levando em consideração que o cálculo no qual a gente fez do valor intrínseco dela, ela pode chegar até R$ 88 um dia. O valor de mercado dela verdadeiro é de R$ 88, está custando só R$ 21. Então, eu vou começar a comprar, né? Vou colocar na minha carteira, vou comprar de pouquinho, de ação por ação, porque ela está em 21, mas ela pode cair aqui, ó, para a próxima região de 21,58. E ela pode continuar caindo, ela pode continuar caindo. É improvável chegar aqui a 14, a 16 reais. Pode acontecer, né? Quanto mais ela cair, mais eu quero comprar para ir melhorando o meu preço-alvo, meu preço médio. Por isso que a gente divide também o nosso caixa de investimento. Isso é tema para outro vídeo, né? A gente vai dividir o nosso caixa aí bem direitinho. Eu vou ganhar dividendos, enquanto o nosso ativo vai na primeira região, no nosso preço-alvo, que é de R$ 29,36, que foi o último topo que ele fez, né? E aí a gente pode ter uma rentabilidade de 35%. As casinhas de recomendação, né? As casas de análise aí dizem que os próximos alvos é entre R$ 32 e R$ 34, né? Então, se o preço chegar em R$ 34, a gente vai ter um aumento aí sobre a nossa grana, além dos dividendos, de 55% sobre o nosso dinheiro. Se a gente tiver R$ 1 milhão investido aqui em Banco do Brasil, a gente pode ganhar aí mais de R$ 500 mil, né? Só de valorização sobre capital, fora os dividendos e o reinvestimento dos dividendos. Belezinha? Então eu vou entrar agora no meu aplicativo e vou comprar a minha ação. Bom, tô aqui agora no meu aplicativo, né? É a corretora no qual eu utilizo para poder fazer meus investimentos agora. Pode ver que o saldo que a gente tem aqui é R$ 50, né? Eu vou clicar aqui em operar. Bolsa fácil, não precisa de dificuldade. Vou em favoritos. E aqui já tem algumas das ações no qual eu pretendo investir. Banco do Brasil tá aqui, tá R$ 21,46. Vou clicar em comprar. Quantidade. Aqui, ó, eu posso definir, né, a quantidade que eu quero, ó. Aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Vou comprar só uma, né? Aqui é a BBAS3F, fracionário. O fracionário permite que a gente compre de uma por uma. Então eu vou comprar uma. Tá aqui, ó. Fracionário. Um lote de papel, valor estimado. Confirmar. E aí, depois que eu configurei a minha assinaturazinha, comprei aqui, ó. Já apareceu em cima. Eu posso vir aqui, ó, em ordens. Você vai ver que foi executado em milissegundos. Agora eu sou dono de um pedacinho do Banco do Brasil, né? A R$ 21,46 é o meu preço médio. Beleza, turminha? Agora você entendeu como gerenciar o seu dinheiro. A gente comprou uma açãozinha, a gente já fez na prática o investimento hoje, né? E no próximo vídeo eu vou estar falando para vocês como é que a gente vai montar uma carteira simples e segura, onde a gente não precisa ser expert para poder analisar, né? A gente vai começar do zero, já colocamos uma ação hoje nela e aí a gente vai expandir. A gente vai ver outras empresas no qual estão no meu radar e são essas que eu vou, ao decorrer do tempo, acrescentando, fazendo compras, né? E se você curtiu o conteúdo, meu irmão, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o joinha
Isso me ajuda demais a continuar essa jornada junto com você, mostrando passo a passo, na prática, como eu estou fazendo, né? E comenta aqui embaixo qual dessas divisões você já aplica ou se você vai começar agora. E nesse próximo vídeo aqui, a gente vai montar a sua carteira de investimento com base no que você tem agora, no que você tem aí. Então, clica aqui que eu te espero lá.